Pessoal, hoje nós vamos iniciar a consolidação de conteúdos do segundo bimestre com o vocabulário que vocês viram em uma aula de espanhol, que são os meios de transporte. E aqui a gente tem os mais comuns que são usados e vamos iniciar por el autobús ou el colectivo, el taxi, el avión, la moto, el helicóptero, el barco, el coche, el metro. Veja que tem trilhos aqui, então não é ônibus, na verdade, né? É o metrô, trem. El globo aerostático, el tren, el camión, la moto de água, né? Que aqui a gente conhece por jet ski. Alguns meios de transporte vocês viram a mais lá na videoaula que foi colocada, mas como no livro é mais restrito a quantidade de meios de transportes, então eu trouxe esses aqui que são mais comuns. Mas com certeza o que vocês têm que aprender é todo o material que foi utilizado durante o segundo bimestre, né? Então, com certeza vocês vão ter que utilizar quando estiverem estudando pelo material da videoaula que foi lançado também lá na aula de espanhol, ok? Vamos passar para o próximo assunto. Uma outra coisa que a gente viu muito esse bimestre também foi a interpretação textual, né? Nós vimos através de textos escritos e também através de oralidades que foram colocados vídeos de noticiários, e aí vocês teriam que tentar compreender o que passavam nessa oralidade, que foi a primeira atividade das aulas remotas, né? Dessas atividades não presenciais. Então, nós vamos agora interpretar esse texto aqui, que eu vou dar algumas dicas de interpretação que pode te ajudar muito fazer uma boa interpretação de texto quando você for fazer qualquer tipo de avaliação. O nome do texto é En Hotel, e sempre que eu pego um texto, eu gosto muito de primeiro ler o título, e antes de que eu possa ler realmente ao texto, eu vou para as perguntas da interpretação desse texto. Por quê? Por que eu vou para essa interpretação? A partir do momento que eu passo a ler as perguntas do texto, eu vou me inteirando do que se trata o texto. Por quê? Porque nas perguntas vai se dando dicas da essência do texto. Então, vamos aqui observar na prática como seria esse estudo que eu faria para essa interpretação e que é válido para vocês que têm dificuldade com a interpretação textual. Alguns não têm dificuldade, mas já outros têm. Então, pode ser uma dica que pode funcionar para você. Então, na segunda pergunta, porque a primeira é gramatical e nesse conteúdo aqui a gente está vendo realmente somente a parte da interpretação, diz o seguinte: que tipos de habitação oferece el hotel, né? Que tipo de habitação, que tipo de serviços que oferece o hotel. Esse tipo de habitação poderia se referir à parte física do hotel, o que tem o hotel, né? No caso, o que tem no quarto de hotel, o que oferece a suíte. Então, a gente já sabe aqui que vai falar do hotel e que vai dar detalhes sobre esse mesmo hotel. Na terceira pergunta diz: que diferença há entre os tipos de habitação oferecidos, né? Que tipos de suítes, né, são oferecidos. Então, na quarta pergunta, qual é a diferença de preços entre as suítes disponíveis? Então, a gente observa que ele vai fornecer o que vai oferecer nessas suítes do hotel. Ele vai falar também sobre que tipos
são oferecidos, qual é a diferença de preço de cada um deles que está disponível, e depois vem por que Carlos optou pela suíte mais econômica. Então, a gente aqui já vê mais informação, que existe um personagem que se chama Carlos e que ele optou pela suíte mais em conta, mais barato. Na sexta questão diz em que piso, né, em que andar está a suíte que Carlos vai ocupar. Sétima, quem vai levar as malas de Carlos à sua suíte? Então, aqui, eu ainda não li nada sobre o texto, né? A não ser o título do texto, e eu já colhi algumas informações. Sei que um personagem se chama Carlos, sei que o que vai disponibilizar nesse texto em relação a essas suítes, né? O que ela oferece. Vai falar de preços também, e nós já sabemos que o personagem, ele opta por uma suíte mais econômica, mais barata. Então, quando eu vou ler o texto, eu já tenho a essência principal do texto. Então, quando eu vou ler, vai ser muito mais fácil de fazer a minha compreensão. E agora vamos à leitura. Deixa eu segurar o livro aqui, que fica mais fácil até para vocês acompanharem comigo. Recepcionista. ¿En qué le puedo ayudar, señor? Carlos, necesito una habitación por 3 noches. Recepcionista. ¿Simple o doble? Carlos, simple, por favor. Recepcionista. Teremos 2 tipos de habitación, estándar y superior. ¿En cuál de ellas está usted interesado? Carlos dice. ¿Hay mucha diferencia entre la una y la otra? Ela dice. Las dos son muy confortables, sin embargo, la habitación superior tiene acondicionador del aire y televisor en colores. La superior es mucho más cara que la estándar. Pienso que el precio de la superior no es muy alto si consideramos las comodidades adicionales que incluye. Le sale solo 120 pesos, mientras la otra le va a costar 90 pesos. What? Eso es mucho más de lo que puedo pagar. Voy a quedarme con la estándar. Como quiera. Le voy a designar la habitación 308 en el tercer piso. El botones va a llevar sus maletas. Puede acompañarlo por el ascensor. Muchas gracias. Então, aqui, nós já vimos que ele já optou, que até na pergunta a gente já sabia que ele ia querer a mais em conta. Nós já vimos os valores, né? Que aí ela coloca que a mais caro, no caso, ela sairia por um valor, né? E quando ele falou, quando ela disse que era 120 pesos, falou também que a outra era só 90 pesos. Então, ele optou pela mais simples. E aí, agora, depois da leitura, nós vamos lá na nossa interpretação, já sabendo mais ou menos aonde buscar cada informação. Por quê? Que tipos de habitação oferece o hotel, né? Que tipos de suíte oferece o hotel? E aí, quando eu volto para o texto, depois de já ter lido e já ter uma ideia da pergunta que ia aparecer depois, fica até mais fácil eu poder me orientar. E aí, eu vou para essa parte aqui, deixa eu tentar focar direitinho, né? Que ela coloca que os dois são muito confortáveis. E sem dúvida, a habitação superior, né? Que é a de cima, no caso, ela vai ser um pouco, que vai acrescentar um pouco mais de comodidade para ele. E aí, ela fala que tem ar-condicionado e tem televisão em cores. E a superior é muito mais cara, né? Ele logo perguntou, né? Do que a outra. E ela disse que
penso que o preço da superior não é muito alto. Por quê? Porque ela está considerando as regalias que tem a mais do andar de cima, né? Então, por isso que ela coloca nessa comparação que para ele seria muito mais conveniente. E aí nós vamos aqui. Aqui já vem as respostas, porque esse livro aqui é um paradidático que eu uso e é do professor. Então, está escrito, né, em espanhol algumas atividades que eu passei para vocês para responder, que não eram de múltipla escolha. Vocês poderiam responder tanto em português como em espanhol. E aqui está escrito em espanhol. Então, aqui essa resposta aqui é a suíte da cobertura. Só um minuto aqui. Desculpa, pessoal, pensei que meu filho tinha caído, mas enfim, vamos lá. Então, essa suíte aqui, do andar abaixo, é uma habitação que ele considera que estaria muito mais acessível pelo valor, né? Então, oferece a suíte da cobertura e oferece suítes que são dos andares abaixo. Terceira, que diferença há entre os dois tipos de suíte oferecida, né? Os dois tipos de quarto também pode ser utilizado dessa forma. Então, o quarto superior tem ar-condicionado e televisão em cores. E já o do andar de baixo, não. Quarta, qual é a diferença de preços entre os quartos ou suítes disponíveis? A superior, no caso a cobertura, são 30 pesos mais caras do que as de andar abaixo, né? Dos andares abaixo da cobertura. Porque a cobertura do hotel é sempre mais cômoda, né? Ela sempre vem com mais comodidade realmente para os hóspedes. Por que Carlos optou pela suíte mais econômica, né? Aí aqui responde, porque a superior é demasiado cara para ele. Para ele, a cobertura, 30 pesos a mais que ele teria que pagar pela cobertura, não valia a pena porque ele não tinha esse dinheiro. 6. Em que piso, em que andar está a suíte que Carlos vai ocupar? Está no terceiro piso, ou seja, está no terceiro andar. Então, na sétima diz, quem vai levar as maletas de Carlos, né? A sua suíte. Então, ele diz que vai ser E aí, nessa sétima, né? Quem vai levar as malas de Carlos para a sua suíte? E aí vai ser o carregador quem vai levar, né? Que em espanhol se chama botones, né? Que é aquela pessoa que é o carregador, a pessoa que leva as malas, ou o mensageiro, que também servem para essa terminologia em alguns lugares da América, das Américas, né? Que falam espanhol, também pode se referir ao mensageiro como botones também, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês em termos dessa primeira parte que nós vimos no conteúdo do segundo bimestre.